Uma das perguntas que eu mais recebo de quem está começando na micropigmentação é: quanto eu devo cobrar no início? E eu percebo que muita gente trava nesse ponto, porque a pessoa pensa assim: eu ainda estou começando, então eu acho que eu preciso cobrar bem baratinho. Ou então acontece o contrário, a pessoa começa a ver valores na internet, valores de profissionais com muita experiência e ficam completamente perdidas sem saber onde se encaixar. Então, nesse vídeo, eu vou te falar como o iniciante deve pensar a precificação correta da micropigmentação para que não haja nem a desvalorização do seu trabalho e nem um preço acima do ideal que impossibilite que você acabe vendendo e atraindo as suas primeiras clientes. Se você está chegando no canal agora, seja bem-vindo, eu sou a Beibiane, trabalho com micropigmentação há 12 anos e estou compartilhando aqui tudo que uma iniciante precisa saber para começar bem nessa área. Em primeiro lugar, você precisa saber que micropigmentação é um serviço de alta durabilidade. Então, as pessoas se preocupam mais com a qualidade do que com o preço. E sempre vai ter aquelas pessoas que escolhem pelo preço mesmo, mas esse público é um público com nível de consciência muito baixo, que não entendem que o resultado que elas vão obter é a soma da estrutura natural delas com o trabalho que foi feito. Não entendem a complexidade do trabalho e nem o quanto isso impacta na imagem facial, para o bem e para o mal. Então é por isso que elas não dão o valor devido na micropigmentação e se você for focar nesse público, você só vai passar raiva e não vai ganhar dinheiro. Então, já descarta essa possibilidade. E a maioria das iniciantes cometem o erro de achar que por estarem começando precisam cobrar barato demais. Algumas resolvem cobrar tão barato que o preço que elas cobram não cobre nem o material que será utilizado. Ou seja, não faz sentido nenhum. Isso pode parecer uma boa estratégia, mas na prática gera dois problemas. Primeiro, você começa a atrair um público que só escolhe pelo preço. E segundo, você começa a se posicionar como uma profissional barata, o que acaba gerando insegurança naquela cliente que realmente entende o real valor desse tipo de trabalho. E mesmo que ela veja os seus resultados e goste, ela automaticamente vai pensar: por que tão barato? Se está abaixo do valor de mercado, deve ter alguma coisa errada. E depois fica muito mais difícil corrigir essa primeira impressão negativa. Então, não é por ser iniciante que você vai começar cobrando qualquer coisa. Afinal de contas, você investiu dinheiro, tempo, você estudou, se dedicou, você comprou materiais de qualidade e você precisa ser remunerada adequadamente pelo seu trabalho. Existe uma lógica na precificação correta e eu vou te mostrar qual é essa lógica. O preço que você vai cobrar precisa considerar três coisas principais. Primeiro, o seu custo. Segundo, o seu nível de experiência. E terceiro, o mercado na sua região, ou seja, na região onde você vai atender. Vamos começar pelo primeiro ponto, então, os custos. Mesmo sendo iniciante, você vai estar utilizando pigmento, anestésico, materiais descartáveis, estrutura de atendimento. Ou seja, existe um custo real por cada atendimento que você fizer. Então, o primeiro passo é você identificar qual será esse custo por atendimento que você vai ter com base nos materiais que você decidir comprar. Se você não tem nenhuma noção sobre isso ainda, eu já fiz um vídeo atualizado de 2026, onde eu mostro os materiais, substituições que você pode fazer sem comprometer a qualidade do seu trabalho, no que dá para economizar, no que vale a pena gastar um pouco mais. E aí você pode somar os valores, eu inclusive deixei até link dos produtos para você conseguir pesquisar e ver tudo bem direitinho. Então você pode assistir esse vídeo sobre os materiais, tem uma playlist, na verdade, de 2026 aqui, onde você vai ter bastante clareza sobre isso. Então, assim que terminar esse vídeo, assiste o vídeo sobre materiais, que já vai te ajudar a ter uma noção pelo menos de quanto você vai investir nos materiais, e quando você começar, você vai identificar de fato quanto você vai gastar por cada atendimento. Agora, sobre o segundo ponto, que é o seu nível de experiência,
É natural que por você não ter ainda uma credibilidade no mercado, as pessoas se sintam um pouco mais inseguras em realizar o procedimento com você, e é justamente por isso que as iniciantes começam cobrando um pouco mais barato. Porque tem pessoas que até gostariam de fazer o procedimento com uma profissional mais experiente, mas talvez o poder aquisitivo dela naquele momento não seja compatível, e se ela sentir confiança em você, ela vai querer fazer o procedimento com você. Então, que fique claro, não é uma pessoa que está buscando pelo procedimento mais barato. É uma pessoa que entende que micropigmentação é algo muito importante no rosto, né? Que precisa ficar bem feito, e ela vai analisar o seu trabalho assim como vai comparar o de outras pessoas para chegar a essa conclusão de que compensa fazer com você. E o preço acaba sendo uma questão atrativa e não uma questão de decisão final. E eu sei que talvez você esteja pensando, não, mas eu preciso treinar. Qualquer tanto que entrar tá bom, cobrindo os materiais já tá ótimo. Mas você precisa lembrar que o preço que você está cobrando afeta diretamente a percepção do seu valor profissional por parte da cliente, a percepção que ela vai ter sobre você. E outro ponto importante que eu preciso sempre lembrar, porque as pessoas não entendem bem, é que treino é treino, jogo é jogo. Treinar, você treina na pele sintética. Se você não for capaz de deixar design e técnica bem feitos em pele sintética, na cliente muito menos. Porque na cliente envolve uma questão de você estar com um pouco mais de pressa, de você estar um pouco mais nervosa, da cliente se mexer e uma série de outras questões, enfim. Depois que os seus treinos na pele sintética já estiveram bons, você pode começar a atender modelos. Não é para ficar treinando em modelo também, é simplesmente para que você comece a tirar fotos, fazer vídeos, gerar um portfólio do seu trabalho, gerar uma movimentação, né? Se mostrar realmente como uma profissional, para que as pessoas possam conhecer de verdade o seu trabalho. E ao contrário do que a maioria dos profissionais, né, ao contrário do que o mercado fala, eu não acho que você deve cobrar nem material de custo de uma das suas primeiras modelos, pelo menos, porque se você cobra, você vai se sentir mais pressionada. R$ 10 que seja, o que for, um centavo que seja. Se a pessoa está pagando, você automaticamente se sente mais pressionada. E essa pressão para quem está iniciando não é legal. E quando você não cobra nada, se torna muito mais fácil, muito mais rápido você conseguir modelos, né? Então, eu acho que acelera bastante esse processo para quem está no início, isso é muito valioso. Mas voltando aqui ao preço do seu procedimento, você precisa também fazer uma pesquisa na região onde você vai atender e ver qual que é o preço que as pessoas normalmente estão cobrando ali por perto. Não necessariamente preço de outras iniciantes, mas de profissionais mesmo. Lembrando que se uma profissional já experiente está cobrando X, o seu valor precisa ser um pouco mais abaixo se a qualidade do trabalho estiver ali muito próximo, sabe? Porque senão não tem porquê uma pessoa resolver fazer com você e não com a outra profissional que já está há mais tempo, que automaticamente passa mais segurança, né? Então, o preço da iniciante realmente precisa ser um pouco mais baixo, não muito mais baixo, não um valor simbólico, tá? Lembrando sempre de ter aquele cuidado para não cair na desvalorização. E essa pesquisa precisa ser feita na região onde você for atender mesmo, porque o preço que uma iniciante cobra numa região nobre é diferente do preço que uma iniciante vai cobrar numa região mais periférica. O preço que uma iniciante cobra numa capital é diferente do preço que ela vai cobrar numa cidade pequena. Mas eu sei que você aí, que ainda nem começou na micropigmentação, não vai fazer essa pesquisa agora. Então, eu vou te dar uma média de valores, tendo por base o tipo de procedimento que é a micropigmentação, né? Que é um trabalho de alta durabilidade. Sendo assim, se você encontrar valores inferiores a R$ 300 o procedimento e R$ 100 o retoque, ainda que seja numa cidade pequena, numa região mais afastada, simplesmente ignore. Porque só pelo tipo de trabalho, né, pelo impacto que ele traz para o rosto quando bem feito, já vale no mínimo isso. No mínimo, chutando baixo, tá?
E talvez você pesquise aí na sua região e você perceba que é mais comum o retoque estar incluso do que separado. Então, o seu preço não vai ser R$ 300, o seu preço vai ser R$ 400 com o retoque incluso. Se o retoque está incluso, o preço dele precisa ser somado ao preço do procedimento. E lembre-se também de sempre colocar uma data limite para esse retoque incluso. Geralmente são 60 dias, porque senão vai ter gente querendo voltar depois de um ano para refazer a micro com você falando que é retoque. Não, né? Claro que não. Se você vai atender em uma capital, você já pode começar cobrando mais que isso. Se você vai atender numa capital em um bairro nobre, já pode começar em torno de R$ 500 o procedimento e R$ 150 o retoque com até 60 dias. E se a clínica for bonita, com uma boa estrutura, pode cobrar até mais que isso também. Só lembrando de deixar sempre o preço do retoque mais baixo e preferir aumentar um pouco mais no procedimento, porque assim você não cria grandes objeções em a pessoa fazer as duas sessões e ficar com o resultado 100%, porque quanto melhor o resultado, mais positivamente isso vai afetar a percepção de outras pessoas em relação ao seu trabalho e acabar trazendo mais clientes para você. Tem gente que cobra no retoque o mesmo preço do procedimento. E aí a maioria das pessoas não fazem, fica com aquele serviço pela metade e ainda sai falando mal da profissional. E deixa eu aproveitar e já abrir um parêntese aqui, que é muito importante você saber, porque principalmente quando a pessoa está começando, sempre vem gente de fora querer dar pitaco, querer saber mais sobre a área que você está trabalhando que você, e vem falar assim, ai, mas ainda tem que pagar o retoque, nossa, o retoque devia estar incluso. Você não ganha nada de graça, seu curso, seu certificado você não achou no lixo, então se o retoque estiver incluso, o preço dele já vai ter que estar somado no preço do procedimento, como eu já havia falado anteriormente, tá? Você não é obrigada a cobrar da forma que ninguém acha certo. O que você é obrigada é a ser transparente. Estando o retoque incluso ou não, isso tem que ficar claro para a cliente antes dela fazer o procedimento. Apenas isso. E outra coisa que eu também preciso lembrar é que para cobrar qualquer valor pelo nosso trabalho, ele precisa estar bom realmente. Trabalho ruim a gente não vende baratinho, a gente desenvolve primeiro e vende depois. Se o trabalho ainda não tá bom, ou é porque tá faltando conhecimento, ou porque tá faltando dedicação aos treinos. E em ambos os casos você pode perfeitamente resolver. E se você quiser fazer um curso de design de sobrancelhas, onde você também aprenda o design correto para micropigmentação, eu vou deixar o link do meu curso na descrição e no comentário fixado. Clica para conhecer porque pode te ajudar muito. E uma última questão importante é que o preço precisa ser reajustado anualmente, não só para acompanhar o aumento nos custos, mas também para acompanhar a sua evolução profissional. Então não tenha medo de investir no seu conhecimento, porque colocando ele em prática e se dedicando, tudo vai voltar para você. É uma questão de tempo. E eu sei que agora você deve estar pensando, mas afinal, dá para ganhar bem com micropigmentação? Essa profissão realmente pode gerar renda suficiente para quem está começando? Então, no próximo vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre isso. Vou explicar quanto uma iniciante realmente consegue ganhar na micropigmentação com uma visão realista de mercado. E se você chegou até aqui, já sinta-se especial, porque a maioria não tem paciência para ver mais que 5 minutos de vídeo. E é por isso que a maioria não chega onde você vai chegar. Se gostou do vídeo, deixa o like e a gente se vê no próximo. Um beijo!